Olá, eu sou Leonardo Vieira de Souza, advogado e consultor da GEPAN, e esse é o quadro Fique por Dentro. Hoje nós vamos tratar sobre o tema modalidades de licitações, fazer uma introdução que é proveitosa também para para outras compreensões aí envolvendo a nova lei de licitações, tá? Então, hoje, pela nova lei, nós temos as modalidades, que são os caminhos, as opções de execução externa da licitação. Então, as modalidades elas serão a forma como eu vou realizar a seleção de um fornecedor. E nós temos instrumentos auxiliares também, que não são modalidades. Os instrumentos auxiliares eles podem ser acoplados a uma modalidade de licitação, eles podem instruir uma futura licitação, ou eles podem realmente tornar uma licitação dispensável ou inexigível, tá? O que nós temos hoje um conceito de instrumentos auxiliares seriam o credenciamento, aquela ideia de não tenho competição, porque com todos eu vou contratar, estabeleço um edital, padrões fixos e revezamento entre eles. Sistema de registro de preços, que já era muito utilizado com base na lei anterior e o pregão, né? E hoje nós temos na lei o sistema de registro de preços. Nós temos o PMI, procedimento de manifestação de interesse, que traz uma ideia de coleta de sugestões e de soluções vindos externamente da administração, uma ideia de diálogo mesmo com os particulares e com qualquer interessado que possa auxiliar a administração aí numa elaboração de projeto, numa seleção de repente de soluções. E o PMI é muito importante destacar que ele não enseja na obrigatoriedade de contratação. Ele é uma ferramenta importante para você coletar ideias que não te obriga a fazer uma contratação ou a pagar qualquer coisa. Então ele é uma ferramenta auxiliar que pode servir tão bem quanto o sistema de registro de preço ou o credenciamento, por exemplo. Nós temos também a pré-qualificação, e aí já trazendo uma ideia de antecipar a análise de habilitação de uma futura licitação. Então, às vezes, como o processo de habilitação ele se torna muito complicado, ou até mesmo de análise dos itens, então você estabelecer uma pré-qualificação permite que você já avalie alguns documentos ou algumas condições de entrega anteriormente à licitação. E aí na licitação quem participa já estaria pré-qualificado. E nós temos o registro cadastral, que é uma funcionalidade do PNCP, onde terá o histórico do fornecedor, notas que serão atribuídas a ele por execuções anteriores. Isso é importante porque esse esquema de notas, tá, de atribuição de notas, de avaliação que a administração terá com os fornecedores, lá no PNCP, ele vai poder permitir uma análise de qualidade aí por todos os outros que vão contratar com essas pessoas, né? Então, cada fornecedor terá aí a sua nota e lutará nas suas execuções contratuais para ter boas avaliações e ficar registrado lá no PNCP. Tá? Então, se as modalidades de licitação elas são os caminhos pelos quais eu vou percorrer para realizar a contratação, significa o quê? Tem uma necessidade, surgiu uma demanda, eu vou formalizar o processo, esse processo sendo formalizado, eu vou ter a configuração de um objeto, um edital, termo de referência, e aí sim eu vou fazer a contratação. A forma como eu vou realizar a seleção do fornecedor que vai me entregar aquele objeto é que são as modalidades. Pela nova lei eu vou ter o pregão, a concorrência, o concurso, leilão e o diálogo competitivo. Tá? Em comparativo com a lei anterior, nós vamos ter a anulação aí, não vai existir mais o convite e nem mesmo a tomada de preços. Tá? Então, o momento de seleção da modalidade de licitação, do caminho que eu vou seguir lá no momento de selecionar o fornecedor, ele vai ser definido na etapa interna. Então, lá na etapa interna, eu vou refletir se realmente eu vou precisar realizar uma licitação, se vai ser caso de dispensa ou de elegibilidade, e sobre qual modalidade que eu vou realizar a seleção do fornecedor. É aí que eu vou refletir e estabelecer os quesitos que eu preciso. Então, a nova lei ela já traz essa ideia de reflexão na etapa interna mesmo. E aí, na externa, é só a execução mesmo da seleção desses fornecedores. Ainda as modalidades que já eram praticadas pela lei anterior, pela 8666 e a 10520, nós vamos ter aí o pregão como uma modalidade obrigatória. Então, quando a gente pensar em realizar a licitação, obrigatoriamente pensaremos em realizar um pregão. E eletrônico, tá? Essa é a nova regra. Aquela velha definição de cabimento do pregão, ela continua. Então, ele vai ser utilizado para padrões de desempenho e qualidade que possam ser objetivamente definidos em edital. Pode ser utilizado em conjunto com o sistema de registro de preços e pode ser utilizado menor preço ou maior desconto. E aqui é interessante a gente frisar uma coisa. Se pela lei anterior a opção por uma modalidade de licitação ela surgia com base no valor, pela nova lei é o objeto quem vai definir. Se for um objeto comum, descrito objetivamente, eu obrigatoriamente realizarei pregão. Se eu for utilizar um critério, um tipo de julgamento técnica, eu obrigatoriamente vou ter que utilizar a concorrência, que a gente já entra na segunda modalidade de licitação. Tudo que não for pregão vai cair para a concorrência.
A concorrência, então, hoje, ela tem um sistema muito parecido com o pregão e ela pode ser utilizada para serviços técnicos e especiais, sistema de registro de preço, concessões e parcerias público-privadas, tá? Ela pode ser combinada com o tipo de julgamento, menor preço, melhor técnica ou conteúdo artístico, técnica e preço, maior retorno econômico e maior desconto. Aqui só para fazer uma conceituação, tá? O critério de julgamento ele é a ferramenta específica que vai me apontar qual que é a melhor proposta dentro daquele edital que eu estou fazendo. Se eu estou buscando preço ou a combinação de preço e técnica, por exemplo. Além dessas duas modalidades que são as primordiais, que vão seguir o rito padrão da nova lei mesmo. Primeiro analiso propostas, depois analiso documentos. Nós vamos ter algumas modalidades que são incidentais, tá? O concurso é uma delas. O concurso é a modalidade mais aberta de todas, né? Muito utilizado para premiações e para seleção de trabalhos artísticos. Ele é aberto, a lei não traz um processo fixo. Então a ideia é justamente essa. Se eu estou escolhendo um trabalho técnico que já é extremamente subjetivo, eu estabeleço no meu edital os critérios e a forma que eu vou fazer essa seleção. Então o edital, o regulamento do concurso, de repente o ente opta por fazer uma regulamentação, é que vai dizer como eu vou proceder com essa contratação, com essa seleção ou com essa premiação. Tá? O concurso foi muito utilizado um tempo atrás também, com aqueles recursos Aldir Blanc, enfim, é muito utilizado por secretarias de cultura na hora de selecionar alguns trabalhos. Então ele pode ser combinado com o tipo de julgamento, melhor técnico ou conteúdo artístico. Nós temos o leilão para alienação de bens móveis e imóveis, e aí mais uma modalidade. A regra do leilão é desafetar o bem, fazer uma avaliação prévia e posteriormente eu realizo o leilão. A regra é que também seja eletrônico, tá? Os portais já estão encaminhando para isso. Normalmente, quando envolve também bens imóveis, é sempre interessante a gente dar uma olhadinha na lei orgânica municipal, porque ela vai trazer o tratamento de bens que eu tenho, ou se eu for um outro ente, no meu regramento interno, porque ele que vai dizer como eu vou cuidar dos meus bens. E a lei ela é tão detalhista que, com relação ao leilão, ela avança prevendo que pode ser um servidor efetivo ou contratar um leiloeiro oficial. Só que se eu for contratar um leiloeiro, eu devo fazer por credenciamento ou por pregão com um critério maior desconto, tá? Sobre os lances que forem dados. Então existe uma criteriosidade da lei em dizer até como você deve contratar o leiloeiro, tá? O critério de julgamento no leilão, ele vai ser um maior lance, tá? Então, se você gostou do conteúdo, se inscreva no canal, siga a GEPAN nas redes sociais e até logo. Nós somos a GEPAN e esse foi mais um quadro Fique por Dentro.